é a mensagem: minha glória reina naqueles que verdadeiramente me temem. É a primeira mensagem que eu tenho para vocês hoje, foi tirada aqui, logo da profeta aqui, e eu tive de... como que ela foi mensagem, ela vai orando, o Senhor fala alguma coisa, ela fala, e ela fala uma coisa, o Senhor vai... Então eu só peguei as mensagens faladas através desse vídeo de 50 minutos, e ela começou falando aqui, como o inimigo nos desgasta. Tem mais que falar sobre isso. O inimigo está desgastando mais e mais o povo de Deus. Não é somente a respeito de ser enganado, isso é apenas o começo. Então, não é só o engano, tá, gente? E nós vamos falar mais sobre isso aqui. O inimigo quer mais de você. Uma vez que o inimigo tem você ouvindo ele, a próxima etapa é de desgastar mentalmente e emocionalmente, e depois ele se move do lado físico. Então, aqui está, isso aqui, eu esqueci de falar, e eu gostaria de pedir novamente o Senhor, oração, Pai, eu gostaria que o Senhor abençoasse, então, essas mensagens que o Senhor tem nos dado para aqueles que querem ouvir, que seja fruto para o coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, o Senhor está falando, assim diz o Senhor, que o inimigo, isso aqui são palavras, isso aqui é o Senhor falando, ele não quer só desgastar os filhos de Deus, mas ele, depois que você está ouvindo ele, olha só, você tem que ouvir ele primeiro. Ele começa a desgastar você mentalmente, emocionalmente, e depois disso ele parte para o lado físico. Vai falar mais sobre isso aqui. Então o Senhor estava explicando para ela, porque ela estava falando, como eu te falei, são partes que eu tirei desses 50 minutos, ela ia compartilhar uma palavra, orando seria como se ela tivesse bombardeado. Isso aqui é a nossa irmã falando que toda vez que ela ajoelhava para orar, era o maior bombardeio do inimigo na mente, não deixava, bloqueia a mente, bloqueia o pensamento, isso, aquilo, outro, não deixava ela orar. E aqui diz o Senhor, estamos passando por uma batalha espiritual terrível agora. O Senhor fala mais, quanto mais perto, aqui ela falando, isso aqui ela falando, estamos passando por uma batalha espiritual terrível agora, e ela fala, quanto mais perto você chega a Jesus, mais difícil fica. Aí eu sei que muitos de vocês ouvindo, esse aqui é o que vai ouvir, sabe exatamente o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou passando. Eu sei, é forte. Acho que só os pastores que sabem realmente, bichos grandes mesmo, atrás do João, tá? Mas todos estão sendo repelidos pelo nosso Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, amada Jack, deixe-me falar que os ataques de Satanás em cima daqueles que verdadeiramente me seguem, observem, por favor, o Senhor sempre está fazendo essa distinção. Ele não fazia tanto antes, há um ano atrás, agora ele está fazendo essa distinção, quando ele fala dos filhos dele, ele fala verdadeiramente meus filhos, não é que aqueles que não são verdadeiramente, não é filho dele, não é isso, é que existe realmente aqueles que, igual o apóstolo João, coloca a cabeça no ombro dele, né, e ele sabe exatamente quem eles são. Entre os filhos deles há aquele realmente que isso é chegado a ele, ama ele profundamente, não por palavras somente, né? Então o Senhor fala aqui, Satanás em cima daqueles que verdadeiramente, assim diz o Senhor, me seguem, são graves. O Satanás está atacando aqueles que estão muito perto do Senhor. O Senhor continua, muitos de meus filhos são atacados dia e noite, desde a manhã até a noite. Eu sei que muitos de vocês ouvindo aqui está passando por isso, eu sei porque o João está passando por isso, mas ele dá tempo de refrigério. Mas, não se esqueça que você está conversando do Deus do impossível. Eu vou falar mais sobre ele. Ele me deu um sonho sobre isso. Os seus propósitos de Satanás não são só para enganar, mas para desgastar mentalmente e emocionalmente. Por que vocês acham, gente? O Senhor vai falar por que ele faz isso. E depois ele vai ao físico. Depois que você está ouvindo ele, através, sei lá, qualquer coisa que você está ouvindo. Para ouvir ele, é claro, tem que ser alguma coisa, né, gente? Seja um canal, seja um pastor, seja o que for, né?
os filhos de Deus gostam de ouvir pastores, né? Então, você tem que estar ouvindo ele. Uma vez que você está ouvindo ele, ele começa a atacar você mentalmente e emocionalmente. E depois que ele faz isso, ele alcança aí o seu negócio, ele parte para o físico. Então, o que acontece no físico? Quando chega no físico, o que acontece? Causa uma inércia no cristão. O que é inércia? Uma paralisia. O Senhor falando, ó. Aqui diz o Senhor, uma dormência espiritual em seu coração, uma paralisia que faz o quê? Que te para de orar. Olha só. Aqui está desmascarando o inimigo, assim diz o Senhor, o inimigo está vindo para em cima daqueles que verdadeiramente, olha só, ou seja, o inimigo não está nem preocupado com aqueles que são mais ou menos filhos. Né? Não está nem preocupado com isso. Ele está preocupado com os que são verdadeiramente, olha só o que o Senhor fala aqui, essas aqui são as palavras do Senhor, verdadeiramente me seguem. Então, como a gente sabe, né, isso já é coisa já de muito tempo, né? Há vários e vários e vários cristãos que seguem o Senhor, vai para a igreja, isso, aquilo, outro, carrega a Bíblia, prega sobre a Bíblia, isso, aquilo, outro, escolhe qual as escrituras que eles gostam, as outras que eles não gostam, eles não acreditam, etc, etc, etc. A lista continua para sempre. É por isso que o Senhor tem colocado aqui verdadeiramente. Então, o inimigo está atrás de quem? Verdadeiramente, porque os outros estão enganados, né? E quando você está enganado, você não tem 100% do Senhor. O Senhor já falou, né? Você tem 50%, 15%, 30%. O inimigo está atrás daqueles que verdadeiramente seguem ele. E o Senhor continua falando aqui. E quando ele vem atrás de você, é isso que ele faz. Vai atrás de você. Primeiro, ele faz alguma coisa para você ouvir ele. Né? E quando você está ouvindo, e aqui me parece, tá, que o inimigo teve sucesso em alguns filhos que verdadeiramente seguem o Senhor. Por que você fica falando verdadeiramente? Porque eu quero fazer uma distinção. O Senhor, quando conversa agora, ele está fazendo distinções, ele está falando da noiva sábia, ele está falando da noiva nécia, ele já está, antes ele não fazia isso, ele fala noiva, agora está tendo essa distinção nele, não que o outro vá para o inferno, por favor, né, gente? A gente acha que a gente já sabe. O mundo, qualquer coisa, vai para o inferno. Mas você não tem 100% dele. Então, o inimigo sabe, olha só, gente. O inimigo sabe aqueles que verdadeiramente seguem o Senhor. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor falou, senão eu não acreditaria. Aí vai atrás de você, e uma vez que você começa, quer dizer, ele teve sucesso, senão o Senhor não passava essa mensagem para Jack. Ele teve sucesso com alguns irmãos verdadeiros em ouvir o inimigo. O inimigo teve sucesso, então, que alguns irmãos verdadeiros estão ouvindo ele, e depois o inimigo partiu para atacar emocionalmente a pessoa, emocionalmente e espiritualmente, é isso? Mentalmente, olha só. Mentalmente e emocionalmente, o inimigo começou a atacar esse verdadeiro. Por favor, gente. A gente pensa, é o mundo, é não sei quem. Verdadeiros filhos de Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele teve sucesso em pegar algum desses filhos verdadeiros e desgastar eles mentalmente, depois emocionalmente, depois partir para o físico, com a finalidade do quê? De fazer esses filhos verdadeiros pararem de orar. Olha só. Pararem de orar. Por quê? Porque a oração desses filhos verdadeiros move o céu e a terra. Já os que não são tão verdadeiros, move aqui, ali, sabe como é que é, né? Não é que não move, move, mas 15%, 20%, não é 100% dos verdadeiros que move o céu e a terra. E o inimigo falou, não quero vocês orando, vocês estão causando problema no meu reino. Olha só, ele não falou isso, que é o João falando. Mas vocês sabem que é, né? Faz sentido. O Senhor continua falando que os ataques são ferozes, então, tá? Eu vou continuar a falar aqui, eu tenho uma irmã passando por isso, eu estou passando por isso, eu sei que muitos estão passando por isso, e o Senhor está falando, tá? Os ataques estão ferozes nesse exato momento. Gente, agora, não é semana passada, aliás, mês passado, é coisa recente, de uma semana por aí, tá?
É coisa feroz, feroz. Eu não vou falar os meus aqui, os pastores até sabem que pode causar medo em algumas criancinhas que podem estar ouvindo aqui, sabe? Ferozes. Então, o Senhor está falando, os ataques são ferozes nesse exato momento, mas o Senhor fala, não perca o ânimo. E especialmente, mais difícil, olha só, minha irmã, eu sei que foi você que eu ouvi naquela oração, estava muito, muito chateada. Olha só por quê? A Jack, ela mora sozinha, né? Então, presta só como o Senhor termina essa aqui. Ele termina aqui falando, e especialmente mais difícil para aqueles que vivem só. Mas não é só isso, ó. Como também para aqueles que vivem com parceiros não convertidos. Eu sei que tem muitos, eu sou um deles, eu sei que tem muitos nesse canal, eu sei que tem muito ouvindo. O inimigo usa verdadeiramente os da família que não são convertidos. Eu sei que ele faz isso aqui em casa, constantemente. E ele faz isso porque é fácil para ele, né? É fácil para ele. Então, aqui o Senhor está falando que os ataques estão ferozes, e o Senhor falou, não perca ânimo, mas ele falou, é bem feroz para aqueles que vivem só e para aqueles que têm família, têm parceiros não convertidos. O Senhor continua falando, porque você é isolado espiritualmente, você sente que você não tem tanta eficiência. Daqui a razão, a gente não precisa ficar só, une-se a nós em nossas orações. O Senhor continua, aqui o Senhor termina aqui falando, Satanás odeia, a palavra não é profundamente, eu tentei traduzir a melhor maneira possível do inglês, Satanás odeia profundamente meus filhos, e a palavra usada aqui, que o Senhor falou, entendeu, de Satanás, ele odeia com vingança, então é um ódio que baba, eu não sei, eu não consegui explicar isso no português, tá? Parece que não faz sentido, mas a tradução seria Satanás odeia meus filhos com vingança, mas seria assim, um ódio, gente, é um ódio, um ódio de sentir, um ódio de palpar, tá? Eu não sei se tem essa palavra em português. Eu odeio aquilo, tá certo, mas tem um ódio, eu odeio aquilo babando, eu babo, sabe como é que é? Então vocês entenderam o que eu quero falar, né? É um ódio de palpar, um ódio, ele tem dos filhos verdadeiros do Senhor. Eu acho que aqui o Senhor só falou meus filhos, então são todos eles. Mas ele está atrás dos verdadeiros ainda mais, né? O Senhor continua, apesar de muitos ataques e de formas diferentes virem sobre você. Aqui está o seu Deus do impossível. Ele fala, eu repito, e apesar de muitos ataques e de forma diferente virem sobre você, nenhum deles irá prosperar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? E aqui ela leu, eu ia ler aqui Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. No sangue de Jesus. Não vai? Sim, o Senhor deixa ele dar um tapinha aqui, mas acabou. Passou um tempo, acabou, cai fora. Aí ele leu Isaías 61, eu não tenho tempo para isso, tá? Aqui já está continuando 1 hora e 12 minutos, e tem a parte 2 disso aqui, tá? A parte 2 disso aqui, eu queria passar. Então,